Boa noite, gente. Então, vamos continuar, a discussão em cima dessas ideias da integral. Então, foi o que a gente viu na aula hoje pela manhã. Então, a gente viu essas informações aqui. Deixa eu só exibir aqui para vocês. Essa aqui é a discussão que a gente fez. A questão, o interesse da integral era esse, Eu tenho essa região limitada em y do zero até a minha função, as minhas imagens, e em x no intervalo, entre dois pontos. Aí eu comentei aqui a ideia de área que nós conhecemos, as figuras em que a gente sabe a fórmula da área, Na verdade, a área, dado uma unidade, calcular a área nada mais é do que ver quantas unidades cabem dentro de uma região. Aqui o problema é que nós estamos diante dessa curva, que foge à regra das figuras que a gente sabe a fórmula da área. Então a gente viu também pela manhã que Riemann teve a ideia bem intuitiva, de aproximar através de retângulos o valor da área. E esses retângulos, iam calcular excessos de área, vamos dizer assim, mas que iam cobrir as sobras, Então esse retângulo aqui, ele não calcula esse pedaço de área, em contrapartida ele calcula esse excesso. E a gente viu que a expressão que vai ficar, para aproximar a área, porque isso não vai ser a área exata. Então, por exemplo, se a gente observar esse retângulo aqui, por exemplo, esse daqui, Esse daqui parece que o excesso dele é maior do que a falta dele, Então, aqui já vai dar uma diferença que não é a área exata, Então, essa foi a ideia que Riemann teve para aproximar áreas. Aí aqui a gente pegou um exemplo disso, A nossa função, ela tem essa lei, o meu intervalo de x é limitado do 1 ao 5, o meu intervalo do y é limitado pela altura 0, até essa altura aqui, que é dado por essa função aqui. Então, a gente usou essa expressão aqui, de aproximação de área. A gente aproximou por um retângulo, Então, esse excesso foi suprido por essa falta, que o retângulo nos deu, E aqui, na verdade, se a gente recortar esse triângulo e colocar ele aqui, vai dar justamente o retângulo completo. Por isso que a área deu igual. Essa segunda maneira de calcular, essa aqui foi a forma do trapézio, da área do trapézio, só para verificar se tinha muita diferença. Na verdade, a gente viu que não teve diferença nenhuma. Mas a razão disso é porque a gente está diante de uma função afim. Outros tipos de função ia dar diferença esses dois valores. Ok, aqui foi a demonstração que a gente viu, que a nossa área é dada pela integral, Então, aqui eu tenho uma fórmula de área que começa do A até o x, A gente desenvolveu isso aqui, chegamos à conclusão que essa função aqui é a derivada dessa, Ou seja, a integral, o processo inverso da derivada. Se f
é a derivada da função área, significa que a área é a integral de f, né? Não é a inversa da outra. E outra coisa, né, que a gente viu também, que a integral de uma função, ou seja, a área da minha função no intervalo do a até b, é a minha antiderivada, né, que é a função que a gente obtém pelo processo inverso da derivada, aplicado aqui nos extremos, né? Aí, no caso, faz a diferença. Então, a gente viu o processo completo usando integração. Tá, então, hoje, deixa eu ver aqui se tem algum lembrando. Hoje, a gente vai ver essa ideia de propriedades, como eu falei para vocês, né? Não é necessário provar, porque aqui no início do nosso documento a gente viu que a integral ele é um limite, então ele herda todas as propriedades dos limites, né? Mas em particular essas duas aqui são as mais interessantes para a gente. Tá? Então a integral da soma é a soma das integrais e a integral da função constante vezes a minha função, né? Vai ser a constante vezes a integral da minha função. Ou seja, eu posso retirar a minha constante da integral. Muito bem, eu tenho essas duas propriedades e baseado na nossa palheta de derivada, né, a gente tem as nossas integrais. Então, vamos só fazer aqui um comparativo. Pegar aqui as funções elementares que a gente viu nas derivadas, né? Então, tem aqui minhas funções, que são os monômios, as exponenciais e as circulares. Aqui é n natural, né? Para ser monômio. Aqui meu A é um número real, sem ser zero, positivo, sem ser 1. E aqui não tem restrição. Seno e cosseno não tem restrição. Tá. Aí a gente viu também que com essa palheta de funções, a gente tem as palhetas das derivadas, né? Assim como temos as palhetas das inversas. Sendo que agora a gente vai acrescentar mais uma palheta, né? Então, deixa eu... a gente viu que a derivada dessa função é essa, né? A derivada dessa é essa. A derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, assim, eu tenho agora todas as regras das elementares e das suas respectivas derivadas. Que eu me calei. Mas ainda está ruído? Melhorou? Deixa eu ver aqui.
Aqui eu não estou usando muita coisa na internet, não. Na verdade, está só vocês. Teve um momento que começou a passar muita moto aqui do lado. Não sei se isso também é o horário, né? Também o horário que o pessoal está voltando para casa, né? É, bom, aqui não está diferente, né? Hoje de manhã, pelo menos, não fiz muita coisa diferente. Mas aqui, na verdade, eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho. A não ser que meus gatos, né, começaram a usar a internet. E, na verdade, eles estão dormindo, né? Não, estão dormindo. Eles estão aqui, estão dormindo. Não comeram agora. Tá, então, retomando, a última coisa que eu falei foi que aqui eu tenho a nossa paleta de funções, tá? Que a gente viu quando a gente, né, começou a falar de limites e derivadas. Tá. E aqui eu coloquei a paleta das derivadas, né? No caso, a tabela das derivadas. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai montar a tabela das integrais. Tá? Só para não ficar... São 4 tabelas que nós usamos normalmente nessa disciplina. Tem essa tabela, tem a tabela das inversas, a tabela das derivadas e a tabela das integrais. Então, a tabela das inversas são as seguintes. A tabela da função monômio é a função raiz. Aqui pode ser mais ou menos, tá? Depende do que a gente considerar. Também depende de que lado da função a gente está considerando, né? Para ter a inversa. O que eu estou falando é o seguinte. Eu vou fazer um gráfico aqui rápido, não vou nem enfeitar muito. Então, imagine aqui os eixos. Se eu considero essa, só esse lado aqui, né? Aí a minha inversa vai ser essa, né? Vai ser os positivos. E se eu considerar essa, né? Aí a minha inversa vai ser essa daqui, né? Vai ser os negativos. Então depende, né? Eu não posso considerar as duas, porque se eu considerar as duas, aí a minha inversa, né, deixa de ser função. Mas aqui não entra muito em pauta aqui, só para justificar que essa inversa aqui da função raiz eu tenho que informar qual que eu estou considerando, se é positivo ou negativo. A inversa da exponencial é o logaritmo. Aqui vai ficar de y na base A. E no A vai ser, né, os reais, sem ser o zero, né? Só os positivos, sem ser o 1. O inverso do seno, a gente pode chamar arcosseno ou seno menos 1, tanto faz. Isso aqui os livros de cálculo abordam mais essa linguagem, né, alguns. E esse daqui é nas calculadoras científicas, né, usadas na simbologia. E o inverso do cosseno, né, o arco cosseno, ou também segue cosseno menos 1. Agora a gente vai montar a nossa tabela aqui das integrais. Tá?
vou escrever só assim, tá? Normalmente a gente escreve o dx aqui, né? Mas aqui é só para a gente simplificar, né? Bom, então vamos ver aqui, vamos nos basear nessas regras e montar o que seria o inverso delas. Então aqui o que a gente faz, né? Primeiro, esse m, ele se transforma em coeficiente e depois dele eu retiro 1. Para eu montar a minha integral, eu tenho que fazer o processo inverso. No caso, a integral dessa, né? Então, a integral seria o seguinte: primeiro, eu não vou transformar esse cara em denominador, né? Aqui ele foi transformado em numerador. Primeiro, eu vou somar 1. Então, aqui, vou somar 1. E depois, esse expoente eu transformo em denominador. Tá? Então, isso é um processo inverso em relação a esse. Segundo, né, vamos integrar essa. Como é que é a derivada? Né? A derivada ele multiplica pelo ln de a. Então, como seria a integral? A integral, ao invés de multiplicar, ele vai dividir. Qual? O polinômio ou a exponencial? As duas. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte. O processo de integração é o inverso da derivação. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma função simples, eu vou derivar ela. Tá? E nós sabemos que isso aqui vai virar n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Beleza, nesse primeiro passo aqui eu derivei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa e eu quero saber o que eu preciso fazer, né, na hora de integrar, de tal maneira que essa vai ter que voltar a ser essa daqui, né? Já que o processo é inverso. Tá, então o que a gente faz aqui nesse processo de antiderivada, né, vamos dizer assim, para que isso se transforme nisso? Bom, então a ideia é fazer o seguinte: eu vou pegar primeiro na derivada, a primeira coisa que a gente faz é transformar o expoente em coeficiente. Então na integral vai ser o inverso. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar o expoente para depois o que sobrar transformar em denominador, que vai ser o quociente. Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou pegar isso aqui, n menos 1. Eu vou somar 1. Aí aqui vai repetir, né? Porque é constante, né, em relação à minha função x. E depois que eu faço isso, eu vou dividir por esse processo que eu fiz no expoente. Então vai ficar assim, ó, n menos 1 mais 1. Então na integração foi o que eu fiz, né? Meu n, eu apliquei aqui essa propriedade. Meu n é constante, né? Então eu coloquei ele para fora. Aqui, o meu n é constante, então eu coloquei ele para o lado de fora. Aí o que foi que eu fiz? Na hora de integrar, fiz o processo inverso do que a derivada faz. Então eu peguei meu expoente, primeiro eu somei 1 e depois eu dividi pelo expoente resultante. No caso, isso tem que voltar a ser isso daqui. Aí vamos verificar se isso realmente vai acontecer. Tá? Então, meu n eu vou permanecer aqui. X, aqui ficou n menos 1 mais 1. Né? Isso aqui vai voltar a ser n, né? Que esses
2 menos 1 aqui vão cancelar. Sobre. Aí, menos 1 mais 1 também vai dar n. Cancelando o meu n com n. Então, a minha função volta a ser x elevado a n. Não, no caso aqui eu só estou mostrando o seguinte. Peguei uma função, se eu derivar e depois integrar, ela tem que voltar a ser o que é. Né? Já que os processos são inversos, então significa, né, se eu pego uma função f, se eu derivar e depois integrar, isso aqui dá o próprio f. Isso aqui é só para a gente entender como é o processo baseado no processo de derivação. Então, só repetindo, eu peguei essa, derivei, deu essa, porque a gente já conhece isso. Aí, qual é o processo de integração? É o inverso. Mas aqui, qual é o processo? Né? Primeiro, transformar o n em coeficiente e subtrair um do expoente. Aqui, qual é o processo? Primeiro é somar 1 no expoente, né? Na derivada a gente subtrai, na integral a gente tem que somar. E depois eu divido pelo expoente. Né? Aí, quando eu derivei e depois integrei, ele voltou a ser a função original. Tá? Ou seja, aconteceu exatamente isso daqui. Esse dx aqui é da derivada, né? A escrita da derivada. E esse daqui é a escrita da integral. Observe, né, que se esses dois caras aqui fossem números, eles cancelariam. O denominador é derivado. Mas isso aqui é analítico, tá? Isso não é número, não. É só a nível de representação. Aí essa é uma maneira da gente escrever derivada, né, que a gente conhece. Então, esse tem que aparecer na integral. Né? Se a derivada aparece denominador, a integral tem que ser numerador. Aí, repito, né? Se isso fosse em números e eu cancelar, aí ia ficar a derivada de f. Na verdade, a integral da derivada ia ser o próprio f. É mais ou menos isso como funcionaria, né, esse processo aqui, desses termos. Beleza. Então, o que foi que a gente fez aqui na hora de integrar? Né? Primeiro eu somei 1, depois eu dividi pelo resultante aqui do expoente. Então, foi o que a gente fez aqui. O processo inverso é esse daqui. Né? É primeiro somar 1 e depois dividir pelo expoente, né? Depois que eu fiz esse processo. Aqui, primeiro transformo o expoente em coeficiente e depois subtraio, né? Que é o processo inverso. Para exponencial, né? Quando a gente deriva, dá ela mesma vezes ln de A. Então, para integrar o processo de antiderivação, ao invés de multiplicar, a gente divide. Aí, só para a gente visualizar isso, né, usando essa mesma ideia aqui. Então, se eu derivar, se eu integrar a derivada do A elevado a N, A elevado a X, desculpe, isso aqui tem que dar o próprio A elevado a X. Então, quem é essa derivada aqui? Essa derivada aqui dá o A elevado a X vezes o ln de A. Aí tem uma propriedade, né, que diz que as constantes a gente pode tirar da integral. Então vai ficar ln do A vezes a integral do A elevado a X dx. Ora, mas para que isso suma, né, como o processo de derivação e integração são inversos, então significa que essa integral aqui tem que ser igual. Se a derivada é ela própria, a integral tem que ser ela própria. Né? Então vai ficar ln do A integral vai ser ela própria. Né? Se na derivada aparece o produto, na integral tem que aparecer o cosquinho. Aí isso aqui vai se cancelar. Isso aí vai dar o próprio A elevado a X.
Então, quem é o processo de integração na exponencial? Repete a exponencial e ao invés de multiplicar o ln do A, a gente divide. Ok. Aí se a derivada do seno é cosseno, significa que, no caso, se eu derivar o seno tem que dar cosseno, né? Então se eu integrar o cosseno vai dar seno. Né? Então, vou colocar aqui, né? Integral do cosseno é seno. E se eu integrar menos seno é que dá cosseno. Então a integral do seno vai ser menos cosseno. O sinal inverte. Então tá, então essa aqui seria a nossa tabela de integrais, tá? Completando todas as nossas tabelas, né? A das funções elementares, tabela das derivadas, inversas e integrais. Então, com todas as tabelas, né, a gente já pode fazer muita coisa. Ok. Aí, no caso aqui, eu só reescrevi a integral de um monômio, esse novo monômio. A integral da exponencial é a própria dividido pelo ln do A. A integral do seno é menos cosseno. E a integral do cosseno é seno. Observem que em todas as regras, né, aparece um K real. O que que significa? Né? Significa, exatamente, eu vou dizer agora quem é esse K. Significa o seguinte, como esse processo é inverso da derivada, e nós sabemos que a derivada da constante é zero, então significa que quando eu integro, eu não sei se tem uma constante. Eu não sei se tem constante aqui depois da função. Se eu derivar essa função aqui, ela tem que voltar a ser essa. Se eu derivar essa, tem que voltar a ser essa. Sendo que se eu derivo essa função mais uma constante, quando eu derivar a constante vai dar zero. Quando eu derivar essa, ela volta a ser essa daqui. O mesmo acontece para as demais. Se eu derivar essa função, volta a ser essa. Se for essa mais uma constante, vai voltar a ser essa do mesmo jeito. Então, a diferença é que as integrais, toda vez que a gente integra, vem uma constante atrelada. Tá? K é constante. Ou seja, é um número real. Então, toda vez que a gente integrar agora, a gente vai ter que inserir a nossa função mais uma constante, que a gente não sabe se existe. Então, a gente supõe aí um K qualquer. Você não sabe se entendeu? Como é que eu vou saber se você sabe que entendeu? Posso. Deixa eu pegar só um exemplo aqui. Então, por exemplo, pegar uma bem simples aqui. X à terceira. Tá? O que a gente sabe? Quando a gente deriva, esse expoente vira coeficiente e dele eu retiro 1. Tá, e se eu fosse integral, né? Integral de x à terceira dx. A integral disso aqui é o processo inverso, né? A gente soma 1 e depois divide pela soma. Tá, mas eu não sei se na função
antiga tinha uma constante. Só sei que se eu derivar essa, ela volta a ser x3. Mas se eu derivar a constante, vai dar zero. Então significa que a minha primitiva, né, como a gente chama, é essa, e pode ser que exista uma constante aí. Na verdade, a integral da constante, a integral de uma constante, a constante sai, né? Aí fica a integral de dx. Na verdade é 1. E esse 1 aqui a gente pode escrever como sendo x elevado a zero. Né? X elevado a zero é 1. Aí o processo de integração, a gente soma 1 e divide pela soma. No caso, 0 mais 1. Então, isso aqui vai ser k vezes x. Tá? Pode lembrar que quando a gente deriva, é só a constante. Quando a gente integra a constante, então, vai aparecer um x aqui. Ok. Sendo que aqui tem que ter uma constante aqui. Então, né, só falando mais uma vez, tá? Se eu derivar essa função aqui, ela tem que voltar a ser S. Aí o que nós sabemos? Que a derivada dessa vai dar S. Se eu derivar a constante, vai dar zero. Tirar um onde? Está falando de que parte isso? Na hora de integrar, está falando? Está falando na hora de derivar isso aqui, para voltar a ser isso aqui, é isso? Tá, vamos fazer aqui só para a gente visualizar. Então está aqui nossa função, tá? Vou chamar ela de f de x, f grande, né, de x, que é como a gente chama as primitivas, né, f maiúsculo. Então isso aqui vai ficar x à quarta sobre 4 mais uma constante. Né? Aí eu vou derivar para mostrar que vai voltar a ser essa. Então, derivando a minha função f maiúsculo, né? Então, como é que a gente deriva isso? Né? A constante a gente não faz nada. Né? Então, esse expoente aqui, ele se transforma em coeficiente. Então, vamos escrever isso. E do 4 aqui eu vou tirar 1, vai ficar 3, né? Sobre 4, mais derivada da constante dá zero. Aí aqui esses dois elementos se cancelam. E vai ficar só o x3, tá? Que é justamente a função que eu disse que se eu derivasse voltava a ser ela. Então perceba que essa constante aqui, quando eu derivei, ela zerou. Ou seja, eu não sei se na minha função primitiva tinha uma constante. Tá? Para a gente achar uma constante, né, as questões têm que dar alguma informação a mais. Né? Muito bem. Então vamos pegar aqui alguns exemplos, né, para a gente ver como funciona agora, né, essa parte das integrais. Então tem algumas funções aqui, né, para a gente fazer a nossa brincadeira das integrais. E eu gostaria que vocês me ajudassem, tá? Bom, vocês querem começar por qual delas? Segue a sequência. Tá, então vamos integrar essa primeira função aqui. Vou calcular aqui, exemplo B, né? Exemplo B, que ele quer a integral da raiz de x.
Tá, e quem dá um palpite aí para a gente integrar essa função? Muito bem. Então, isso aqui a gente reescreve como sendo x elevado a 1.000. Tá, e agora? Soma 1 e divide, né? Aí aplica o processo, né? Aplica esse mesmo processo aqui. Então, se nas derivadas, né, a gente transformava a raiz em uma expressão dessa, apesar disso aqui não ser polinômio, na verdade, isso não é polinômio. Então, aqui a gente vai fazer, a integral também deve permitir o processo inverso. Né? Então, isso aqui vai ficar x elevado a 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1, mais k. Aí isso aqui vai ficar 3/2 sobre 3/2 mais k. Não, na verdade, a gente iniciou com polinômios e tem um teorema que pode se estender para expoentes racionais. Então, eu não provei porque aí não é mais no nível do cálculo essa demonstração, tá? Mas aí a gente usou esse fato. Quando a gente integra, o dx some. Assim como quando a gente deriva, aí o dx também some. Tá? Então é questão de escrita só. Né? Depois que a gente integra, esse dx aqui não aparece mais. Tá? Aí fica só a função mesmo, de acordo com a regra. Tá? Então, só ajeitando essa conta aqui, isso aqui vai dar... Isso aqui vai ficar igual a 2x elevado a 3/2 sobre 3. Mais k. E pronto. Está aí a primeira integral. Né? Aí aqui a gente chama essa parte inicial da integral de integral indefinida. Tá? Ó, aqui tem escrito isso. Integral indefinida. Por que indefinido? Porque não está definido o intervalo, né, de integração. Aqui a gente está encontrando só a antiderivada. Ou seja, a gente não está encontrando a área. A gente está encontrando só a expressão, o operador inverso. Tá? Mas, a partir do momento que a gente definir os intervalos, aí ela passa a ser definida. É só isso, né? Pelo menos essa parte inicial, sim. Porque acaba sendo a regra das integrais. Né? Se a derivada ela transforma o expoente em coeficiente, ou seja, numerador, a integral ela vai transformar em denominador, sendo que só inverte o processo. Né? A integral pega o expoente e transforma em coeficiente primeiro. Desculpa, a derivada. A integral vai fazer o contrário. Primeiro ele transforma o expoente para depois transformar em coeficiente. Tem. Christian está querendo que a gente derive, né? Para ver se volta a ser a raiz de x. Né? Então vamos derivar isso aqui. Derivando a minha função. 3/2 sobre 3 mais k. Derivando isso, né? Aqui vai dar 0.
aqui vai dar 0, e vamos aplicar o processo aqui. Aplicando o processo, então fica assim, 2, esse expoente a gente transforma em coeficiente, né? Então isso vai ficar 3 meios vezes x, 3 meios menos 1, tá? Sobre denominador que é 3. Ok. Aí vamos observar, né? Esse aqui cancela com esse, né? Aí vai ficar esse 3 aqui, os 3 denominadores cancelam também. E 3 meios menos 1, esse menos 1 aqui eu vou escrever como sendo 2 sobre 2. E se eu fizer 3 meios menos 2 sobre 2, dá 1 sobre 2. Esse aqui vai dar 1 sobre 2, que é a raiz de x. Tá? Isso aqui é a raiz de x. Então, só se quisesse, mas não precisa porque isso aqui seria a função constante. Tá? Então, você pode considerar 2 sobre 3 como sendo um coeficiente. No caso, não precisa. Mas só se quiser, né? Se gostar de emoção, fica à vontade. Então tá aí, né? A gente derivou só para comprovar e de fato deu a função anterior. Tá, e tem o item C. O item C, que é 1 sobre x ao cubo. Então vamos lá. O item C, ele quer a integral de 1 sobre x ao cubo dx. Nesse caso aqui, né, ele também se enquadraria num quociente de polinômios. Significa que isso aqui a gente pode reescrever, né? Então isso aqui vai ficar integral de x elevado a menos 3 dx. Aí aplica o processo de integração para polinômios. Né? Então, só relembrando, né, esse carinha aqui, ele vai se transformar em coeficiente e dele eu vou retirar uma unidade. Né? Então isso aqui vai ficar menos 3 vezes x, ou desculpa, estou integrando, é o contrário, não é isso. Então aqui eu vou adicionar 1 e depois dividir a minha função pelo expoente resultante. Né? Então vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Mais constante. Então isso aqui vai ficar x elevado a menos 2 sobre menos 2. Aí menos 1 meio, né? Só 1. Isso aqui vira denominador, né? Aí escreve se quiser. Né? Pronto. Tá aí a nossa segunda integral. Ok, vamos aqui à próxima. Então, essa aqui também é o mesmo processo, tá? Aqui já está elevado já está na estrutura de polinômio, apesar de não ser. Então,
isso aqui vai ficar entender. Eu quero a integral de x elevado a menos 2/5, se eu não me engano. Aí isso aqui vai ser... Aí segue a mesma ideia, né? Vai ser... Não, todas que não tem os limitantes aqui, ela é indefinida. A partir do momento que eu inserisse aqui valores, por exemplo, do 1 ao 2, aí eu defini. Aí essa integral agora vai virar um número, vai virar uma área. Mas até então, né, sem os valores, eu só acho a antiderivada. Então está indefinido a área, né, que é justamente o que ela nos fornece. Seria uma fórmula geral de integral. Mas aí, no caso, tem um tópico para isso. Aqui eu estou seguindo isso, porque depois vai... Ó, aqui já está definido, ó, aqui já são integrais definidas. Ok, então, vamos fazer a que a gente faz nessa daqui. Segue a mesma receita, né, de bolo, então vai ficar x elevado a menos 2/5 é mais 1 sobre menos 2/5 mais 1 mais uma constante. Isso aqui vai ficar igual a assim, vai ficar... O ideal é que ficasse mais alinhado, mas tudo bem. Aqui vai ficar x elevado a 3/5 sobre 3/5 mais constante. Isso aqui vai ficar 5x elevado a 3/5 sobre 3. E pronto. Isso aí também já foi. Ok. Só ver um negócio bem rápido aqui. Esse item ele parece uma função específica, né? Acredito que a técnica para ele é mais avançada. Tá?
Agora eu não lembro, esse material está, já trabalhei com ele em unidades anteriores, né? Eu não lembro porque que exatamente eu coloquei esse item nesses casos mais triviais. Eu vou fazer o F, se eu não me engano, essa daqui eu acho que é a derivada do arco tangente. A derivada do arco tangente vai dar isso aqui, se eu não me engano. Então, tem técnica para isso? Tem, mas não agora. Tá? A gente vai só derivar o arco tangente para ver se dá essa expressão. Depois que a gente fizer o item F. Mas a técnica para isso, né, a gente não viu ainda. Tá? Então vamos fazer o item F bem rápido e depois a gente volta para ela. Item F é a integral de... um quociente aqui. X2 menos 1 sobre X2 dx. Então, essa integral aqui, a gente pode transformar ela nisso aqui, né? Integral de x2 sobre x2 dx menos integral de 1 sobre x2 dx. Todo mundo concorda com isso que eu fiz? Na verdade, eu distribuí esse denominador, tá? E eu apliquei uma das propriedades. Porque quando eu distribuir, aí a gente verifica, né, que vai ficar esse numerador por esse denominador, né, menos esse por esse. Sendo que aqui eu já escrevi separado. Né? Aí a razão disso é porque eu apliquei essa propriedade. Ó. Integral da soma, né, é a soma das integrais. Então a integral da subtração, né, é a subtração das integrais. Posso considerar assim também. Por isso que eu fui direto, né? A gente já comentou essa propriedade. Aí agora ficou simples. Porque quando eu divido aqui vai ficar a integral de 1 dx, né? Menos essa integral aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no item 6. Vou transformar ela nisso aqui. Então vai ficar x elevado a menos 2 dx. Né? Aí a gente já comentou, né? Eu posso escrever como x elevado a 0. E esse aqui a gente já pode integrar se quiser, inclusive. Né? Isso aqui a gente faz x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 1. E esse daqui, né, a gente soma 1 e divide por 1. Isso aqui vai ficar igual a x, a gente soma 1 ao 0, né, e divide por 1. Então vai ficar essa própria expressão. Essa daqui vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1.
Aí menos com menos aqui é mais, né? Vou colocar o parênteses aqui para não criar confusão. Mais a constante, né? Peguei as duas. Então vai ficar x mais. Aqui como está menos 1 eu posso colocar esse elemento no denominador, né? Fazendo isso, vai ficar 1 sobre x. Então está aí a nossa mais constante, né? Faltou isso. Mais a constante. Então, está aí a nossa integral. Muito bem. Então, esse caso do item, deixa eu ver aquele item, para a gente não derivar à toa, a gente derivar exatamente a função específica, eu vou colocar aqui no Wolfram mesmo, para saber qual é a integral. E a gente, nesse caso, vai aplicar o processo inverso, tá? Ou seja, a gente vai derivar. Então, no caso lá, era a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Acho que era isso aí. Que é o que eu falei, né? O arco tangente. Então, deixa eu só mostrar. A gente nem explorou muito essas derivadas de inversa. Então, deixa eu mostrar aqui como é que a gente faria, né? Essa derivada. Então, vamos supor que minha função, para não escrever muito, eu vou escrever só assim, né? Y é tangente de x. Isso aqui implica que meu x é tangente a menos 1 de y. Tá? Todo mundo, eu acredito que concorda com essa informação que está aí. Ok. Então, o que a gente conferiu lá? Né? Nós acabamos de conferir que se eu fizer a derivada dessa inversa aqui, vai dar 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Então, vamos fazer essa derivação para a gente averiguar. Só relembrando, né? Isso aqui, a gente está derivando uma função inversa. Aí a gente tem que usar a regra da inversa. Como é que é a regra da inversa? Hein? A regra da inversa é assim. Eu tenho a inversa de uma função. Isso aqui vai dar 1 sobre a derivada da função direta. Lembrando que isso aqui a gente depois vai ter que trocar o y por f de x. Né? Então, isso aqui, a grosso modo, seria 1 sobre a derivada de y. Porque aqui está em função do y. Né? Aqui está em função do y, aqui vai ter que estar em função do y também. A gente escreve assim, só porque a gente trabalha com essas elementares. Né? Muito bem, então vamos fazer isso. Né?
Tá. Então, essa nossa derivada aqui, né, sendo mais direta, a derivada aqui da tangente vai ser igual a 1 sobre a derivada da função direta. Né? Mas quem é a minha função direta? Né? É a tangente. Então isso aqui vai ser a derivada da tangente. Aí vamos derivar aqui bem rápido, né? Isso aqui a gente sabe. Vou colocar aqui no efeito. Nós sabemos que a derivada da tangente é a derivada do seno sobre cosseno. E isso aqui vai ficar seno de x, cosseno de x, menos, né? Isso aqui todo mundo já tem boas noções, né? Sobre cosseno ao quadrado. Aqui a gente deriva a primeira, aqui a segunda. Derivada do seno, cosseno, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado aqui. Menos, aqui vai ficar menos seno, né? Derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui, vai ficar mais. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Isso aqui vai ficar sobre cosseno ao quadrado de x. Ok, então agora a ideia é nós sabemos que y é seno sobre cosseno, né? E aqui aparece cosseno ao quadrado. Então vamos ver aqui como é que a gente vai isolar isso. Que agora é só questão de isolar, ou de isolamento, né? Então aqui na verdade vai ficar assim. Nós sabemos que y é seno de x sobre cosseno de x. Outra coisa que a gente sabe é isso, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aqui a gente vai fazer, eu vou fazer o seguinte, aqui como é cosseno ao quadrado, eu vou fazer ele aparecer nessa expressão aqui, tá? Então eu vou multiplicar ela inteira por 1 sobre cosseno ao quadrado. Quando eu fizer isso, a primeira parte vai virar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, no caso é tangente ao quadrado, né? Mais esse dividido por esse vai dar 1, e 1 vezes isso é o próprio, né? Então 1 sobre cosseno ao quadrado, ok. Aí o que a gente observa? Que essa expressão aqui é tangente ao quadrado. Mas quem é a tangente? É y. E eu tenho que isolar isso para se transformar em alguma expressão que tenha y. Então, fazendo essa troca aqui, né, aqui vai ficar y ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, aqui, essa tangente aqui, eu derivei só a tangente, no denominador ficou 1 sobre cosseno ao quadrado,
E 1 sobre cosseno ao quadrado é 1 mais y ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Bom, se eu derivei a inversa da tangente e deu isso, né, deu isso aqui, então o que que isso significa? Que a nossa integral aqui é a inversa da tangente, né, o arco tangente. Mas, eu repito, né, a gente vai ver técnicas para resolver esse item E. Tá. Aqui eu fiz o processo de antiderivação. Na verdade, eu derivei, né? Só para mostrar esse caso que a gente não trabalhou muito na parte de derivadas. Muito bem. Então, eu sei que esse exemplo foi mais complexo comparado aos outros e a gente não vai fazer isso. Na verdade, essa coisa funciona assim. Eu tenho a função que minhas imagens serão y, né? Vão estar no eixo y, e ela faz isso, né? Então, o que que ela faz? Né? Eu tenho aqui, sei lá, uma circunferência. Aí tem aqui os eixos. Aí, o que essa função faz, né? Quando você abre o arco, aí ela projeta, né, aqui. Essa projeção se chama tangente de x. O que que a inversa faz, né, no caso? O que que o arco tangente faz? Isso. O arco tangente faz o seguinte. Primeiro ele dá uma medida aqui, ó, né, eu vou chamar aqui y0. Aí o que que a minha função vai... quem vai ser meu x, né? Ele vai me dizer quais são meus arcos. Tem esse arco aqui possível, tem esse arco aqui possível, que geram essa minha altura aqui de y0. Tá? É o processo inverso. Não sei se deu para visualizar. Então, só para a gente clarear um pouco mais, né, com alguns valores. Então, por exemplo, a gente sabe que a tangente de 45 é 1. Aí, o que que significa? Quem é o arco tangente de 1? Ou seja, qual é o ângulo, né, qual é o arco ou o ângulo, né, que é a mesma coisa, no nosso contexto. Qual é o arco em que a tangente atinge a altura 1? Aí tem 45 graus, né, essa é a primeira possibilidade, ou esse ângulo aqui, né, que se não me engano é 225. Seus múltiplos, tá? Então, no arco você tem que dizer, né, se é do primeiro quadrante, se for geral, então tem esses ângulos mais n voltas. Então, no caso, é o processo inverso. Só repetindo, né, ele dá uma altura e você vai dizer qual é o ângulo, o arco que deu aquela altura. A cotangente é o inverso fracionário. A cotangente ela é o inverso fracionário. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, aqui é cosseno sobre seno. Mas aí não é... Aí é outra história, tá? Não é mais inversa como esse caso que eu mostrei para vocês, tá? Esse inverso aí que eu estou mostrando seria o caminho da volta. Função tangente. Aí, no caso aqui, então, por exemplo, aqui a cotangente vai dar a mesma coisa, né? Mas se fosse outro ângulo, né? Vamos pegar outro ângulo aqui só para fechar esse exemplo e entender quem é quem, né? Então vamos agora supor que a tangente sei lá, de 30.
Então a gente sabe que isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Aí no caso, quem seria a cotangente? Bom, a cotangente de 30 é o inverso fracionário da tangente, né? Então no caso seria aqui 3 sobre raiz de 3. Né? Seria a inversão dessa daqui. No caso, a gente racionaria, né, só para tirar a raiz do denominador, né? Aí isso aqui vai dar exatamente o 3, esse produto, né? Então isso aqui vai dar a raiz de 3. Então, no caso, essa é a tangente, né? Não é inverso, e sim fração inversa. Muito bem. Está tranquilo até aí, essa parte, no caso, esses exemplos que eu falei. E eu sei que eu apliquei uma derivada, mas está tranquilo, né? Muito bem. Bom, agora, né, a gente vai ver rapidamente esses casos aqui, né? Determinar o valor da integral definida, sendo que aqui ela deu intervalos, né? No exemplo G aqui, o exemplo H, ela deu intervalos para a gente exatamente isso. Então, né, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, né? Então, o que ele fez, né? Ele deu intervalo de x, né? A área entre 1 e 4, meu y está entre 0 e a minha função, né? E minha função, no caso, é essa, né? Bom, se a gente fosse aplicar o somatório de Riemann aqui, né, aproximar por isso daqui, né, ia ficar bem complicado, né? Mas, no caso, com o processo de integração que a gente já aprendeu, né, então a coisa ficou bem mais simples. Então, vamos fazer aqui. No caso, o exemplo, só ver que eu nem sei, eu leio é o G. Então, o G diz que meu x está entre 1 e 4, diz que meu y está entre 0 e a minha função, e a minha função é x2 menos 5x mais 9. Se eu não me engano, são essas as informações. Aí como é que fica, né? Então aqui vai ficar a integral, definida no intervalo de 1 até 4. Né? O meu y varia do 0 até a minha função. Né? Então, no caso, a minha função vai ser o x2 menos 5x mais 9 dx. Tá, então, aqui a gente pode aplicar as propriedades, né? Integral da subtração é a subtração das integrais, a integral da soma é a soma das integrais. Então aqui eu posso dividir em 3 integrais, e inclusive as constantes, né? Essa constante aqui, menos 5, e essa constante 9, a gente pode, se quiser, retirar da integral. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com essa integral aqui, menos essa integral, mais essa integral. Aí, fazendo a continha, ou as continhas, né? Isso aqui vai ficar
x3/3, né? Que é aqui. Primeiro a gente aumenta 1 no expoente e depois divide a minha função pelo expoente que deu. Como a gente integrou a nossa função aqui, falta só dizer que a minha função, a gente vai atribuir a ela o nosso intervalo, né? Então a gente atribui assim, né? A gente escreve assim, bota uma barra e escreve do 1 ao 4, ou seja, primeiro eu vou substituir minha variável por 4, né? E eu vou subtrair isso, né, pela minha função, depois pelo 1. Na verdade aqui é pelo teorema, né? Por isso aqui. A definição a gente não faz, tá? Porque seria, a definição seria o limite desse somatório. Aí, como essa parte de somatórios, a gente vai ver até um pouco disso na parte de FMC, mas somatórios, propriamente dito, se vê no início de cálculo 2. Aí a gente não faz essa conta pela definição, a gente faz pelo teorema fundamental, né? Então o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Eu encontrei a minha função f, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai aplicar ela no ponto B, aplica no ponto B e depois subtrai ela aplicada no ponto A. Que é justamente essa aqui é a minha f zona, né? Nessa primeira parte. Aí eu vou fazer ela aplicada, o 4 aplicado a ela, né? Menos o 1 aplicado a ela. Ah, sim. Na verdade, ali, aquele exercício ali, nesse exemplo não é para fazer por definição, desculpa, tá? Aqui a gente vai fazer uma aproximação. Então, vai ser uma coisa grotesca e depois aplica o limite, né? Então, não é bem o somatório propriamente dito. Desculpe, eu retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. No caso, o que a gente vai fazer é uma aproximação, como eu fiz pela manhã, né? Por exemplo, deixa eu ver, foi esse aqui. Isso aqui foi uma aproximação extremamente grosseira, mas aí a gente, né, executa alguns, aí tem como escrever a expressão geral e depois aplicar limite, né? Desculpe, tem condições de fazer, tá? Aí a gente vai fazer isso. Sendo que o exemplo, ele não é isso que ele está pedindo. Eita, será que eu perdi o artigo? Tá aqui, né? Tá aqui. Sim, no caso, esse exemplo, eu posso cobrar, tá? No caso aqui não é pela definição, né? Só repetindo, isso aí, aqui é pelo teorema. Aí no caso menos, né? Fazendo a segunda parte, 5 vezes a integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 1 a 4, mais 9, integral de 1, no caso é x elevado a 0, né? Você somar 1 e dividir por 1, né? Então vai ficar só o x, no intervalo de 1 a 4. E nesse caso aqui, não precisa pôr a constante. Por quê? Porque está definido o intervalo. Quando a integral é indefinida, aí a gente não sabe se tem constante. Quando ela é definida, então, como está definido aqui o intervalo,
aí não é necessário por constante, tá? Então isso aqui vai ficar, substituindo aqui, vai ficar 4 a terceira sobre 3 menos 1 a terceira sobre 3. Aqui aplicando o teorema fundamental, menos 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2, que é 1, mais 9, e aqui fica 4 menos 1. Fazendo as continhas aqui, se eu não me engano, isso aqui dá 64. Menos 1 sobre 3, menos 5. Aqui vai ficar 16 menos 1 sobre 2. E aqui vai ficar 9 vezes 3. Pelo teorema vai. Porque o teorema é o que facilita a nossa vida. Né? É o caso mais simples, seguindo aqui o teorema. Aqui é 15 sobre 2. Mais 24. Bom, aqui é divisível, tá? Fazendo essa divisão aqui vai dar 21. Eu vou jogar o denominador 2 em todo mundo, tá? Para ficar todo um denominador só. Aqui vai dar 75 sobre 2, né? E aqui vai dar 54 sobre 2. Aqui é 42, né? Aí essa soma dá 54 mais 42 dá 66, né? Menos 75 dá 11, menos 11. É isso mesmo? Confere aí para mim, por favor. É 96. Aí menos 75. Aqui dá 21, positivo. Então, isso aqui dá... Pronto. Então, está aí o valor da nossa dada, né? Então, está tudo tranquilo até aí? Deixa eu ver aqui.
Ok. Eu acho que por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Amanhã a gente continua desse exemplo agora. Mas é porque essa parte agora é de boa, é bem tranquilo. Né? Se eu apressar, eu termino esse conteúdo, termino amanhã. Se eu apressar. Ele é bem suave. Tá bom, tranquilo. Valeu, quem ainda tem aula, né, quiser ficar na sala, eu não vou deixar aí aberto, tá?